Olá, bom dia. O Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula para evitar que ele seja preso. O voto de desempate da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, saiu em horas de julgamento e por 6 para apresentar os chamados embargos dos embargos contra a pena de 12 anos e 1 mês de cadeia. A defesa ainda tentou garantir a liberdade do ex-presidente Lula até que os ministros julguem 2 ações sobre a prisão em segunda instância, mas a maioria dos ministros... O que diz que o número de perfis invadidos por uma consultoria britânica foi ainda maior. O vazamento atingiu 87 milhões de usuários e tem brasileiro nessa lista. E hoje é quinta-feira, dia 5 de abril, onde o Brasil está começando. Depois de quase 11 horas de julgamento, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. Como era previsto, foi uma votação apertada, né? 6-5. Vamos ver aqui como é que os ministros votaram. Primeiro votaram contra a concessão do habeas corpus o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, e também os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Ficaram a favor do habeas corpus os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio de Mello e Celso de Mello. Com essa decisão do Supremo, como é que fica? Lula pode ser preso assim que se esgotarem todos os recursos à segunda instância, que nesse caso é o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lembrando que Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Os advogados agora, então, têm até o dia 10 de abril, terça da semana que vem, para entrar com os chamados embargos dos embargos no TRF4. E só depois disso é que o juiz Sérgio Moro pode mandar prender o ex-presidente. O julgamento de ontem foi o mais longo da história do Supremo e a maior expectativa era com relação ao voto da ministra Rosa Weber, que acabou sendo contrário à concessão do habeas corpus. Vamos ver em Brasília com a Juliana Morrone como cada ministro apresentou seu voto, né? Juliana, bom dia. Oi, Chico, bom dia Ana Paula, bom dia a todos. Olha, foi a partir do 5º voto da ministra Rosa Weber que o quadro ficou mais claro. É que ela ainda não tinha sinalizado como votaria. Ao contrário da sua posição pessoal, a ministra manteve a jurisprudência do Supremo e votou a favor da prisão do ex-presidente Lula. Já na madrugada, Carmen Lúcia deu o último voto que desempatou o julgamento. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, foi o primeiro a votar. Ele começou dizendo que o julgamento de ontem deveria se restringir ao pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula e não se estender ao mérito das prisões após condenação em segunda instância. Fachin relatou que o Brasil vem sendo condenado em organismos internacionais por não punir crimes e citou vários exemplos de casos que ficaram anos se arrastando pelos tribunais. O ministro lembrou que, diante disso, o país se comprometeu a mudar e a modernizar a conduta penal. Ao analisar o pedido de habeas corpus, Fachin disse que era preciso se limitar a verificar se o ex-presidente Lula corria o risco de ser preso por alguma ilegalidade cometida no julgamento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. No linguajar jurídico, Fachin chama a decisão contra Lula de ato coator. O ministro relator concluiu que essa ilegalidade não existiu e que foi aplicada a jurisprudência em vigor no Supremo. O ex-presidente ainda fez um último pedido aqui no julgamento, que Lula continuasse em liberdade até que sejam julgadas as 2 ações que vão balizar a situação de todos os condenados em segunda instância. Mas a maioria dos ministros não concordou. O julgamento dessas 2 ações ainda nem tem data definida. Por maioria cassada liminar, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Essa é a pressão. Senhores ministros, eu agradeço a presença e o trabalho, o enorme esforço de todos, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, agradeço a presença dos senhores, de todos os senhores servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. Depois da sessão, o advogado de defesa de Lula não quis comentar o resultado e se limitou a dizer:
sem análise. Primeiro, nós vamos refletir sobre o que ouvimos, foi o que ele disse. Já a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o resultado foi do jeito que o Ministério Público pediu e que o placar apertado já era esperado. Ana Paula e Chico. Verdade. Obrigada, viu, Juliana? Até já. Vamos saber mais sobre esse julgamento, então, julgamento longo, de 11 horas, mais longo da história do Supremo, falando com a Miriam Leitão, que acompanhou tudo lá de Brasília, agora conversa aqui com a gente. Miriam, bom dia. Qual é o impacto imediato dessa decisão do STF? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Chico. Com a decisão de ontem, o ex-presidente Lula fica mais perto da prisão e muito longe da candidatura. A prisão não é imediata, como disse a reportagem de Heloísa Torres. Ele pode entrar com novos recursos, tanto no TRF4, os embargos dos embargos, quanto nos próprios tribunais superiores, isso para adiar o momento da prisão. Mas para ser candidato, ele precisaria vencer outra barreira, a lei da ficha limpa. O voto da ministra Rosa Weber foi surpresa até para os colegas. Mesmo durante os primeiros 40 minutos da sua fala, de 1 hora, ela não deixava claro como votaria. Falava tudo em teoria. Tanto que quando ela mostrou que votaria contra o habeas corpus, os ministros Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, a favor do HC, a interromperam, inconformados. Marco Aurélio disse que fora a vitória da estratégia da presidente Carmen Lúcia. A ministra que preside a corte não colocou em votação as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade, esse pano de fundo, que essas ações são nas mãos de Marco Aurélio. E são elas que podem mudar o entendimento sobre o momento da prisão de qualquer condenado. Se depois da segunda instância ou só ao fim de todos os recursos em tribunais superiores, que é isso que, no final das contas, está sendo discutido. Rosa disse que, como isso ainda não foi decidido, está em vigor o princípio de que a prisão é após a segunda instância, ela votaria contra o HC do ex-presidente Lula. Rosa é contra a prisão em segunda instância. Quando essas ações forem discutidas em plenário, pode haver mudança desse entendimento. E é isso que o Ministério Público mais teme, porque acha que levaria à impunidade, Ana e Chico. Ô, Miriam, o que você destaca do julgamento de ontem? Foi uma sessão longa, né, de 11 horas, que houve de tudo, até isso que foi mostrado aí. O advogado José Roberto Batocchio tentou impedir a ministra Carmen Lúcia de dar o voto de desempate quando estava 5-5. O argumento era que a presidente não vota em habeas corpus. Carmen colocou em votação o pedido do advogado e perguntou aos ministros se ela poderia votar, e recebeu o apoio de todos. Mas ficou uma pendência ao fim do julgamento. Em algum momento, o STF voltará a discutir qual é o momento em que se pode prender um condenado. E com a mudança da posição do ministro Gilmar Mendes, já há uma maioria, ou pode haver uma maioria, a favor de que seja ao fim de todos os recursos possíveis. E isso mudaria tudo, não só no que acontece com o ex-presidente Lula, mas na própria luta contra a corrupção. Ana e Chico. Obrigado, Miriam. E você vai ver a seguir, a gente explica o que é que acontece a partir do resultado do julgamento de ontem no Supremo. E mais, a operação agora de manhã para prender bandidos de facções criminosas em São Paulo. E o Facebook afirma que mais de 400 mil brasileiros podem estar na lista de perfis com dados que foram vazados. Agora são 8 horas e 4 minutos, hora de Brasília. Estamos de volta com a cobertura do julgamento do Supremo que rejeitou o habeas corpus do ex-presidente Lula por 6-5. Vamos voltar a falar com a Juliana lá em Brasília para explicar um pouco melhor para a gente, a Juliana, com mais detalhes, o que acontece a partir de agora. Ana, agora o ex-presidente Lula só pode ser preso quando se esgotarem os recursos na segunda instância. Ainda restam os chamados embargos dos embargos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O prazo para a defesa entrar com esse tipo de recurso vai até o dia 10 de abril. Apesar da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal de não conceder um habeas corpus ao ex-presidente Lula, isso não significa que ele será preso imediatamente. O processo em que Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão ainda não teve a sua tramitação esgotada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Embora o TRF4 já tenha negado, no último dia 26, um recurso da defesa contra a condenação, os advogados do ex-presidente já disseram que têm a intenção de apresentar um outro recurso ao mesmo tribunal, os chamados embargos dos embargos. O prazo termina no próximo dia 10 de abril. Normalmente, o tribunal rejeita esses recursos por considerar que eles são usados como uma manobra para protelar o cumprimento da pena.
No entanto, de acordo com o próprio tribunal, só após uma eventual rejeição dessa nova apelação de Lula pelo mesmo colegiado que julgou o caso dele, o processo será considerado esgotado na segunda instância. Depois que o processo tiver chegado ao fim no TRF4, o tribunal enviará um ofício ao juiz Sérgio Moro, que condenou Lula na primeira instância da Justiça Federal, para comunicá-lo oficialmente da decisão. A partir daí, caberá a Sérgio Moro expedir o mandado para que a Polícia Federal prenda o ex-presidente. Os advogados de Lula ainda podem recorrer da decisão tomada pelo TRF4 ao STJ e STF, mas isso não impede o início do cumprimento da pena. Além disso, a condenação em segunda instância torna Lula inelegível por causa da lei da ficha limpa. E apesar de estar inelegível, o ex-presidente Lula pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e a outros tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça, na tentativa de conseguir uma liminar que o permita concorrer nas eleições gerais de outubro. Ana Paula. Obrigado, Juliana. Em 16 estados e no Distrito Federal, houve manifestações de apoio e outras contrárias ao ex-presidente Lula. Em Brasília, manifestantes contra e a favor da concessão do habeas corpus trocaram hostilidades na esplanada dos ministérios. A polícia apreendeu facas e pedaços de pau com integrantes dos dois grupos. Em Porto Alegre, centenas de pessoas se reuniram na esquina Democrática, no centro da cidade, em defesa de Lula. No Recife, houve vigília a favor do ex-presidente em frente à Câmara Municipal. Em São Paulo, 2 atos, um contra Lula e outro a favor, tiveram pouca participação. Em Florianópolis, manifestantes pró-Lula se reuniram em frente à sede da Justiça Federal. No Rio de Janeiro, manifestantes a favor do ex-presidente se concentraram na Cinelândia. Em Aracaju, o ato de apoio ao ex-presidente Lula reuniu movimentos sociais e partidos políticos. Os manifestantes fizeram uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. Em Belo Horizonte, simpatizantes do ex-presidente levaram faixas e cartazes à Praça Afonso Arinos, no centro da cidade. A decisão do STF teve repercussão também na imprensa internacional. Então vamos falar com a Cecília Malan, nossa correspondente na Europa. Oi, Cecília. Bom dia. Como é que os jornais estrangeiros estão vendo essa decisão? Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Os jornais destacam principalmente o impacto na política brasileira e o golpe na carreira do ex-presidente Lula. Para o New York Times, foi uma decisão explosiva de grande impacto na política nacional que parece anular a tentativa de Lula de retornar ao poder. O Financial Times chamou a decisão de histórica e disse que ela divide ainda mais o maior país da América Latina antes das eleições de outubro. O Wall Street Journal diz que o resultado do julgamento do STF motiva outros candidatos na disputa eleitoral. O francês Le Monde escreveu que nunca uma decisão dividiu tanto o Brasil, opondo aqueles que continuam a venerar Lula como um semideus aos que o consideram o maior vilão da humanidade. A rede BBC diz que foi uma enorme queda para alguém que já foi um dos políticos mais admirados do mundo. E o espanhol É o País diz que o Brasil é o reino do imprevisível, mas que tudo indica que Lula vai virar presidiário nos próximos dias. Vamos agora falar com a Isabela Camargo de São Paulo para saber como é que fica a previsão do tempo para hoje. Bom dia, Isabela. E aí, segue chovendo no centro-norte do Brasil, né? Sim, Chico, bom dia para você, Ana, bom dia a todos. O calor, a umidade e a circulação do vento estão mantendo as áreas de instabilidade, especialmente no centro-norte do país. Quero te mostrar as imagens de satélite, porque assim você entende tudo o que está acontecendo no céu. Olha só, essas nuvens aqui escuras começam no norte do Nordeste, ganham mais umidade aqui na região norte e vêm aqui por Mato Grosso e Goiás até o sudeste, provocando então pancadas de chuva. Hoje, então, pelo que a gente vê aqui, chove mais em todo o estado de Mato Grosso e essa notícia é preocupante porque o rio Cuiabá já está 8 metros acima do normal em alguns pontos. Aí estradas e pontes estão submersas, o município de Santo Antônio de Leverger decretou situação de emergência. Tem mais de 1.000 pessoas de 3 comunidades rurais ilhadas. Já em Florianópolis choveu forte, uma ventania ontem que não durou nem 4 minutos, derrubou várias árvores e quebrou o vidro de algumas sacadas. Isso pode acontecer hoje de novo? Pode sim, veja só, na área aqui em verde claro, então do nordeste do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina, e especialmente também aqui no Paraná,
pode ter pancadas de chuva então à tarde, e elas chegam desse jeito mesmo, com rajadas de vento bem fortes e com raios. Aí a gente acompanha esse verde claro aqui, boa parte de Minas, Goiás, então Mato Grosso, como nós comentamos, região norte e avança lá para o Nordeste, são pancadas de chuva só à tarde, tá? Agora, no verde escuro, aí é outra história. A chuva pode acontecer a qualquer momento e é uma chuva mais volumosa. Inclusive aqui, entre o norte do Ceará e o Amapá, é a zona de convergência que tudo que ela não trabalhou no verão está trabalhando agora, né? Provocando bastante chuva. Destaco também aqui a área entre Minas, Rio e Espírito Santo, a porção norte do Rio com mais chuva para hoje. As temperaturas ficam assim. Nós temos 35 graus lá para Boa Vista, 27 para todas as capitais do sul, para Brasília também, 28 em Belo Horizonte e São Paulo, 33 em Palmas e 34 no Rio de Janeiro. Para encerrar, quero te mostrar que amanhã a chuva continua na região norte, mas com menos volume, e especialmente aqui no Rio, Minas e Espírito Santo voltam para a rota dos temporais, Chico e Ana, por conta da umidade que vai chegar do mar. Tá certo. Obrigada, viu, Isabela? Até amanhã. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente mostra para você que tem operação para prender integrantes de facções criminosas agora de manhã em São Paulo. E o voo da FAB, que vai transportar daqui a pouco mais de 100 venezuelanos de Roraima para São Paulo. Agora são 8h14, quase 15 minutos, hora de Brasília. A Polícia Civil de São Paulo está fazendo, neste momento, uma grande operação contra o crime organizado em 17 cidades do interior paulista. Nós vamos para lá agora falar com Sandro Zepp, que está desde cedo em Jundiaí acompanhando essa operação. Bom dia, Sandro. Quantas pessoas já foram presas até agora, hein? Olá, Chico, bom dia a você, bom dia a todos. Até agora, 8 homens foram presos, 2 mulheres por tráfico de drogas e um outro homem também foi preso por porte ilegal de armas. Além disso, a polícia cumpriu 13 mandados dentro de penitenciárias. No começo da manhã, a polícia tinha 70 mandados, 34 de prisão e outros 36 de busca e apreensão. A gente tem imagens da saída dos policiais da delegacia. É uma mega operação com 150 policiais que cumprem 17 mandados, ou melhor, que estão em 17 cidades do interior de São Paulo. É a primeira fase da Operação Glossário, porque há um ano os policiais civis de Jundiaí prenderam um homem que tinha muitas anotações sobre diversos crimes ocorridos em várias regiões do estado de São Paulo. Por isso, essa é a primeira fase. A primeira fase acontece somente na região de Jundiaí. Até agora, 6 homicídios já foram esclarecidos. Sandro Zepp para o Bom Dia Brasil. E no Rio, uma adolescente foi atingida por uma bala perdida quando saía de um supermercado. Isso foi no bairro do Lins, na zona norte da cidade. E na zona oeste, na Praia da Reserva, um casal foi sequestrado. Vamos ter as informações sobre essa violência que não dá trégua no Rio com o Edivaldo Dondossola, que conversa ao vivo aqui com a gente. Oi, Edivaldo. Oi, Ana, Chico, bom dia para você e para todos. Esse casal estava tomando água de coco na Praia da Reserva quando foi rendido por 2 bandidos. As vítimas ficaram 1 hora sob poder dos sequestradores e tiveram que dirigir o próprio carro com os criminosos no banco do carona. A polícia desconfiou do carro e Cristiano Carlos de Lima, de 35 anos, foi preso em flagrante. A polícia ainda busca o segundo sequestrador, identificado como Kleber Mota da Silva, de 37 anos. Ontem à tarde, no Lins, zona norte da cidade, teve mais violência. Uma adolescente de 16 anos levou um tiro na perna quando saía de um supermercado. Policiais da unidade de polícia pacificadora disseram que foram atacados por bandidos no complexo do Lins e teve troca de tiros. Ela está internada e passa bem. A PM informou que depois desse confronto, viu, Chico e Ana, o patrulhamento foi reforçado na região. Volto com vocês. Obrigado, Edivaldo. E delegados que estão investigando o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinato que aconteceu há 22 dias, ouviram 3 vereadores ontem no Rio de Janeiro. 2 são do PSOL, partido de Marielle. Renato Cinco e João Batista Oliveira de Araújo, o babá, suplente dela. Ítalo Ciba, do partido Avante, que faz parte da base do governo, também prestou depoimento. Eles disseram que Marielle tinha bom relacionamento com todos os vereadores. Outros políticos devem ser ouvidos. Marielle e Anderson foram executados, como eu disse aqui, faz 22 dias e até agora ninguém foi preso. Quem tiver qualquer informação
sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pode ligar, ajudar, ligando para Disque Denúncia Rio. O DDD é 21, o número é 2253-1177, ou pode passar a informação pelo WhatsApp, DDD 21, o número é 98849-6099. O sigilo é garantido para proteger a identidade de quem possa colaborar. A gente volta a seguir para falar das consequências da guerra comercial entre China e Estados Unidos para a economia brasileira. E começa daqui a pouco a transferência de venezuelanos de Roraima para outros estados brasileiros. Agora são 8h21, hora de Brasília. Um avião da Força Aérea Brasileira vai sair daqui a pouco para levar venezuelanos de Roraima para São Paulo. A Érica Figueiredo tem as informações ao vivo lá de Boa Vista. Érica, bom dia. É o primeiro voo desse tipo, mas haverá outros. Exatamente. Bom dia para você, Ana, e a todos. Esse avião que está aqui atrás de mim vai sair daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, levando 116 venezuelanos com destino a São Paulo. Amanhã, outros 2 voos vão levar mais 152 imigrantes para Cuiabá e São Paulo. Chegando, eles vão seguir direto para os abrigos. Os venezuelanos começaram a ser trazidos aqui para o aeroporto durante a madrugada. A gente destaca aqui esse trabalho, né? Foi feito um cadastramento de 840 pessoas, elas também foram vacinadas contra o sarampo para deixar Roraima de forma voluntária. Esse trabalho, essa transferência foi anunciada pelo governo federal há mais ou menos 2 meses, um trabalho que foi coordenado pela Agência da ONU para Refugiados e também as prefeituras. O Ministério da Defesa recebeu 190 milhões de reais para fazer ações como essas relacionadas à questão migratória. Pelo menos 24 mil venezuelanos pediram para entrar em Roraima nos primeiros 2 meses deste ano, passando pelo posto da Polícia Federal na fronteira. E a Prefeitura calcula que outros 40 mil estão vivendo aqui na capital. Chico, Ana. Obrigado, Érica. Difícil situação em Roraima, né? Bom, a gente fala agora da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que pode beneficiar as exportações aqui no Brasil. Isso mesmo. Rodrigo Bocage, explica essa história aí pra gente. Bom dia para você. Olá, Chico, Ana, bom dia a todos. E olha, as sobretaxas que Estados Unidos e China anunciaram para diversos produtos que comercializam entre si podem abrir mercado aí para produtos brasileiros, como a soja. Mas tem um lado negativo também, viu? Nesse ambiente de incerteza, os investidores fogem dos mercados emergentes como o Brasil. A notícia da retaliação chinesa caiu mal nas bolsas pelo mundo. A brasileira abriu os negócios e passou a quarta-feira em baixa, fechando em pouco menos de 0,5%. Esse embate comercial entre Estados Unidos e China, sem dúvida alguma, causa bastante preocupações para o crescimento global. E, claro, isso acaba tendo consequências aqui no Brasil, né? A decisão chinesa de retaliar comercialmente os Estados Unidos foi uma resposta rápida ao presidente americano Donald Trump. Na terça-feira, ele anunciou sobretaxa de 25% a vários produtos chineses vendidos aos Estados Unidos, que respondem por 50 bilhões de dólares das exportações da China. A alegação de Trump é que os Estados Unidos estão em grande desvantagem na relação comercial com o país asiático. O troco de Pequim veio rápido. O governo chinês decidiu sobretaxar 106 produtos americanos nos mesmos 25%, com base em cálculos que levariam a um prejuízo de 50 bilhões de reais para as exportações americanas. Entre os produtos sobretaxados estão aviões, carros, produtos químicos, carne e soja. Essa ameaça de guerra comercial entre as 2 principais potências mundiais também pode afetar as exportações brasileiras. A leitura do mercado é que uma onda protecionista envolvendo 2 dos maiores parceiros comerciais do Brasil deve trazer mais custos que benefícios à economia do país. Que pode ser positivo para a gente num primeiro momento, né? Se de fato acontecer e ficar restrito só a isso, a gente pode ter benefício na questão dos produtos agrícolas. É que a gente exporta soja, exporta carne para a economia chinesa. Se tiver uma retaliação da China em relação aos Estados Unidos, a China vai ter que procurar em outros mercados. E o maior exportador do mundo desses produtos para a economia chinesa é o Brasil. Mas os especialistas dizem também que as incertezas produzidas pelo aumento de tarifas, especialmente envolvendo 2 gigantes, prejudicam a economia mundial.
e isso não ajuda os mercados emergentes como um todo e não ajuda o Brasil. Então atrapalha não só o comércio nosso, mas também atrapalha a nossa capacidade de atrair investimentos. Protecionismo sempre é ruim. Aumentar tarifas de qualquer situação é ruim no longo prazo para o crescimento, é ruim no longo prazo para os preços dos bens daqueles produtos no país. China e Estados Unidos ainda não falaram quando passariam aí ou quando vão aplicar essas tarifas. Chico e Ana. É guerra de gigantes, né, Rodrigo? Todo mundo de olho aí nos possíveis impactos. Obrigada, viu? Valeu. E começa hoje a Expo Londrina, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. Quem já está lá é o Alberto de Angeli. Oi, Alberto, bom dia. Já começaram as atividades por aí? O que você mostra pra gente? Oi, Ana, bom dia. A feira abriu agora há pouco e a expectativa é receber 500 mil visitantes até o dia 15 de abril. A Expo Londrina deve movimentar 570 milhões de reais. Negócios embalados pelo bom desempenho das safras de soja e milho. Os revendedores de máquinas agrícolas querem ficar com parte desse dinheiro. Aqui tem colheitadeiras que custam mais de R$1 milhão. Setores de automóveis e leilões de animais também planejam aumento nas vendas, com promoções e bancos oferecendo linhas de crédito dentro do próprio parque de exposições. A feira tem ainda 80 cursos técnicos, também eventos para discutir a tecnologia no agronegócio e uma grande agenda de shows. Chico e Ana. Obrigado, Joaquim. Alberto. O Facebook reconheceu que o número de contas que foram invadidas pela empresa Cambridge Analytica é bem maior do que se falava. São 87 milhões de perfis, mais de 70 milhões são perfis de americanos. E o Facebook estima que 443 mil usuários brasileiros podem ter tido também seus dados vazados. O Facebook já tinha admitido que 50 milhões de perfis haviam sido invadidos pela empresa britânica Cambridge Analytica. Agora, reconheceu que o vazamento é ainda maior. 87 milhões de pessoas tiveram a privacidade violada na rede social. A empresa de consultoria política Cambridge Analytica usava testes de personalidade para invadir perfis no Facebook. Quando aceitava participar do teste, sem saber, o próprio usuário abria a porta para compartilhar seus dados pessoais. O mecanismo só veio à tona depois que um ex-funcionário da empresa denunciou o esquema. As campanhas de Donald Trump nos Estados Unidos e do Brexit, que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia, usaram esses dados pessoais para fazer postagens políticas direcionadas a usuários, baseados no perfil de cada um. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, pediu desculpas e disse que a empresa vai criar dispositivos para proteger a privacidade de quem entra na rede. Entre eles, limitar o acesso de aplicativos a informações de usuários e limitar as ferramentas de busca por perfis. Mas nada disso foi suficiente para acabar com a desconfiança dos usuários. As ações da empresa já perderam 15% do valor. Agora, Zuckerberg vai ter que dar explicações ao Congresso americano. O depoimento dele está marcado para o próximo dia 11. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu o que tinha prometido e mandou a Guarda Nacional para a fronteira com o México. Segundo ele, a medida é para evitar a entrada de imigrantes clandestinos. Essa decisão de Trump foi anunciada ontem pela secretária de Segurança Nacional. A Casa Branca não divulgou quantos militares serão enviados. O tamanho da tropa vai ser decidido pelos governadores dos estados que fazem fronteira com o México. O plano é manter os militares na fronteira até que o muro prometido durante a campanha seja construído. Que ainda nos Estados Unidos, várias cerimônias lembraram ontem os 50 anos do assassinato de Martin Luther King. Em Memphis, no Tennessee, 10 mil pessoas participaram de uma marcha e fizeram um momento de silêncio na hora e no local exatos em que o ativista dos direitos civis foi assassinado por um supremacista, um racista branco. Na capital Washington, centenas de pessoas participaram de uma cerimônia religiosa no Memorial do Líder e depois fizeram uma caminhada silenciosa e pediram o fim do racismo. Em Atlanta, na Geórgia, a filha de Luther King, Bernice, diz que o maior legado do pai dela é a mensagem de não violência.
Só aqui em São Paulo, a Polícia Federal faz nesse momento uma operação contra uma quadrilha internacional que usava mulas, pessoas aí para fazer o tráfico de drogas. A polícia diz que a quadrilha atuava em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em São Paulo. O grupo prometia dinheiro para os passageiros levarem a droga para outros países. Eles levavam cocaína e retornavam para o Brasil com drogas sintéticas. Um dos chefes da organização criminosa já está preso em Santa Catarina. Uma boa quinta para todos e até amanhã. A gente tem curso mais difícil concorrido que o de medicina, são poucos por aí, né? Nos últimos tempos surgiram novas vagas, novas ofertas, mas o Ministério da Educação vai divulgar hoje novas regras para a oferta de cursos de graduação em medicina, esse curso tão difícil e tão concorrido. A gente vai acompanhar, um ótimo dia para você. A Rússia foi barrada das investigações conjuntas do Conselho Executivo da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Isso por causa do caso do envenenamento do ex-espião russo aqui na Inglaterra. O jornal britânico The Times diz que o serviço secreto já localizou o laboratório russo onde o veneno usado no ataque, o agente Novichok, teria sido fabricado. Sergei Skripal e a filha continuam internados. É isso. Boa quinta e até amanhã, gente. É isso. Para você, um ótimo dia. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para todo mundo. Vejo vocês amanhã. E parabéns para você que nos vê aí no sul do país, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e no norte, em Marabá, no Pará. Feliz aniversário hoje. A gente volta amanhã.